Fala minha galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Vamos falar nesse vídeo aqui de hoje sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu prometi vir aqui para falar um pouco dos times que estão lutando contra o rebaixamento, né? Então vou pedir licença para a galera do Ceará, que já tem 45 pontos, né? Então atingiu aquele número mágico lá para fugir do rebaixamento e eu acho que está tranquilo em relação a isso. Mas busca aí numa vaga no G8 para poder conseguir uma vaguinha lá na Libertadores, né? Quem sabe abrir umas vagas a mais aí, o Ceará tá de olho aí, então, nessa possibilidade. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre as equipes que estão um pouco mais abaixo. Eu vou dar a minha opinião também, tá? Agradeço a presença de cada um de vocês aqui no nosso canal. Se inscreva se você ainda não foi inscrito, né? Deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho. E também acompanha aqui as nossas redes sociais. Tem nosso perfil aqui no Instagram, @Espaço da Bola, que você pode acompanhar a gente lá, beleza? Então vamos primeiro falar da tabela de classificação. Das equipes que estão lá para baixo, eu já, do Atlético Goianiense para frente, já tiro até dessa briga, porque tem 42 pontos, tem 6 pontos a mais do que o Vasco, que é o 14º, o Vasco tem 36, né? Então já é uma distância considerável, né? Então eu vou falar sobre os times que estão abaixo, aí do Vasco para baixo. O Vasco tem 36 pontos, tem 9 vitórias. O Sport 35 pontos com 10 vitórias. Então o Sport tem aí a vantagem do número de vitórias em cima da equipe do Vasco, né? Na questão de confronto direto. Já o Fortaleza, com 35 pontos também, só tem 8 vitórias. Então, além do Sport ter a vantagem em cima do Vasco, tem a vantagem também em cima da equipe do Fortaleza, no quesito número de vitórias. Já na zona do rebaixamento, o Bahia tem 32 pontos. Só que o detalhe, tem um jogo a menos, ainda tem uma partida a mais para fazer, né, a equipe do Bahia. Só que tem 3 pontos a menos, né, vencendo essa partida aí, empata em número de pontos e ultrapassa o Fortaleza no número de vitórias, porque o Bahia tem 9, já tem uma vitória a mais que a equipe do Fortaleza, só que ainda tem um jogo a menos, né, e tem 3 pontos a menos, então tem uma vitória a mais. E se vencer aí para igualar a quantidade de pontos, tem a vantagem então em relação ao número de vitórias, a equipe do Bahia. Em questão de saldo de gols, o Vasco tem menos 13, o Sport menos 15, o Fortaleza menos 4 e o Bahia menos 17. Então empatando em saldo de gol, empatando em número de vitórias, Sport e Bahia, né, que são os que podem empatar nesse quesito aí, né, na sequência, são menos 15 para o Sport e menos 17 para a equipe do Bahia. Né? Então fica aí uma disputa equilibrada entre os dois em relação ao saldo de gols. Mas saldozinho chato, né? Feiozinho, né? Menos 15, menos 17, boba da peste. Abaixo do Bahia vem quem? Vem a equipe do Goiás com 29 pontos. O Goiás que venceu a equipe do Santos, né? E nessa rodada agora, cadê aqui? Deixa eu só abrir aqui o aplicativo, porque estava na tabela do Globo Esporte e ele tira um pouco da tabela, né? Mostra o último jogo. Aí tava um jogo da rodada 23, jogo antigo da boba da peste. Vamos abrir aqui a equipe do Goiás. O Goiás, ele vem na sequência aqui da vitória contra o Santos, né? Só que tinha perdido para o Ceará por 4-0 em casa, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Internacional, né? Então o Goiás, apesar de conseguir algumas vitórias, venceu o Coritiba, venceu o Sport, o Goiás é uma equipe que é bem irregular, né? Venceu o Santos inclusive agora, né? Só que o Santos está aquela equipe que está focada no sábado, né? O foco do Santos é outro, é a Libertadores. Mas já falei aí da tabela de classificação, né? Eu acho que abaixo daí do Goiás, que tem os 29 pontos dele, as outras equipes estão mais complicadas ainda, né? O Coritiba vem com 27, o Botafogo vem com 23. Eu acho que do Goiás para baixo a gente já pode dizer que os times estão em uma situação bem complexa para fugir aí do rebaixamento. O Goiás está a 6 pontos de sair da zona, né? Faltando 6 jogos, muito difícil que consiga tirar. Probabilidades de rebaixamento, vou abrir aqui agora o site da UFMG, que eles têm as estatísticas de futebol, eles estudam as possibilidades, todos os cenários de resultados e as possibilidades desses cenários acontecerem, né? Então, as chances de rebaixamento da equipe do Botafogo, segundo a UFMG, o Departamento de Matemática da UFMG, é de 99,96% de cair o Botafogo, 98,6% de cair o Coritiba
e 87,1% de cair o Goiás. Já daquilo que eu tinha falado, né? São equipes que estão em uma situação muito mais complicada. Aí a gente já tem as equipes que eu falei ali, Bahia, Fortaleza, Sport e Vasco. O Bahia aparece com 44,6% de chance de cair. O Fortaleza 31,4% de chance de cair. O Sport 21,7% de chance de cair. E o Vasco 16,5% de chance de queda. Então acho que dá pra gente dizer até que tem uma vaga sobrando, né, restando. E os times aqui do Nordeste, o Bahia, o Sport e o Fortaleza, brigam aí com o Vasco da Gama também para tentar escapar do rebaixamento. E vocês viram que as chances são até próximas, né? Apesar do Vasco tá à frente com 36, o Vasco tem 16,5, os outros têm 20 e pouco, 30 e pouco. O Bahia que está em situação mais complicada, tem 44. Só que se conseguir vencer esse jogo que falta, o Bahia dá uma desgarrada também, aumenta aí o seu número, né? Sai inclusive da zona do rebaixamento. Empurra o Fortaleza. Vou falar um pouco dos jogos finais para você ver como tá nivelado essa sequência final. Todos os times jogam com equipes que estão brigando lá pelo topo, todos os times jogam com equipes que serão duelos diretos, todos jogam ou então com uma equipe que já está mais abaixo, né, da tabela, já está talvez até fora da briga. Mas olha só, a sequência do Bahia, que é o time que tem mais jogos para fazer, tem 7 jogos para fazer a equipe do Bahia. Joga com o Corinthians amanhã, né, inclusive. Joga com o Vasco, duelo direto. Contra o Fluminense, que briga pelo G8. Contra o Goiás, que é um duelo direto, né? O Goiás um pouco mais abaixo, só que não deixa de ser. Joga com o Atlético Mineiro fora, com o Fortaleza, duelo direto na penúltima rodada, né? Pode ser muito decisivo esse jogo aí para definir quem cai ou quem escapa. E na última rodada joga contra a equipe do Santos, a equipe do Bahia. Viu que tem duelos diretos e também tem duelos contra equipes que estão lá na parte de cima. A equipe do Fortaleza, Atlético Mineiro, na próxima rodada, dia 31, domingo. Coritiba, Vasco, né, contra o Coritiba, um time que tá mais abaixo na tabela, né, em situação mais complicada. E o Vasco, que é um duelo direto. O Palmeiras, o Bahia, naquele duelo que eu já falei. E o Fluminense. O Sport tem a sequência. Vamos abrir aqui. Próxima rodada, o Flamengo, dia 1º. Depois Botafogo, que já praticamente já foi, né? O Internacional, que é líder. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, já tá meio que salvo também. Atlético Mineiro e na última rodada o Atlético Paranaense. O Vasco, que é o que eu tô torcendo para que caia, né, para não cair nenhum nordestino, nada contra o Vasco, né, mas é porque no duelo ali entre 3 nordestinos e um time lá do sul, eu vou torcer pro time dos nordestinos, né, sempre tenho essa política aqui, todo mundo me conhece aqui no canal, né. Sequência do Vasco, próximo jogo é contra o Bahia tem um jogo a mais, né, joga contra o Corinthians, só que na próxima rodada joga contra o Vasco, então tem um duelo direto aí. O Vasco joga contra o Flamengo, vai ser interessante ele ver esse jogo. O Vasco joga contra o Fortaleza, contra o Internacional, contra o Corinthians e contra o Goiás na última rodada. Esse jogo podendo ser um jogo decisivo aí para o Vasco escapar do rebaixamento, né? Então, devido à sequência, a gente vê aí sequências, eu acho que até a mais difícil seria talvez o Vasco, porque pega o Flamengo, pega o Internacional, que é líder, pega o Corinthians, que está numa ascensão muito boa na competição, né, e está brigando aí por alcançar uma vaguinha na Libertadores, então eu diria que o Vasco tem uma sequência bem complicada. E apesar do Vasco ter uma margem aí de 4 pontos para o Bahia, que tá o primeiro time na zona do rebaixamento, se o Bahia conseguir vencer do Corinthians amanhã, o que eu acho muito difícil, o Bahia fica a 35, e aí o Vasco cola de novo na zona do rebaixamento, né? Então tem esse detalhe aí em relação à equipe do Vasco. Já criou uma gordurinha, mas uma rodada que seja desfavorável, o time já se aproxima de novo. Mas eu ainda acho, gente, com muita tristeza aqui, porque tem muita gente que torce para o Fortaleza e que acompanha aqui o canal, o time que me preocupa mais é o próprio Fortaleza. Porque não é só a sequência que é complicada, mas o Fortaleza caiu demais de rendimento. O Fortaleza não se encontra depois da saída do Rogério Ceni. Era uma equipe que às vezes conseguia bons resultados e desgarrava um pouco, mas depois aproximava e tal. Só que era sempre uma equipe que
demonstrava uma certa consistência. Hoje a gente não vê muito mais isso. Só para ilustrar aqui, a sequência da equipe do Fortaleza, deixa eu abrir aqui, né, falar dos últimos jogos. O Fortaleza perdeu para o Atlético Goianiense na última rodada, venceu o Santos na penúltima rodada, só que depois, antes dessa vitória contra o Santos, foi derrota para o Inter, empate com o Grêmio, derrota para o Sport, empate com o Flamengo, derrota para o Ceará, derrota para o Bragantino, empate com o Corinthians, empate com o Goiás e só veio vencer do Botafogo já em novembro. Então a gente vê aí uma sequência muito ruim da equipe do Fortaleza e eu fico muito preocupado com isso, tá? Então eu já trago aqui para vocês essa minha opinião de que com a fase atual, o Fortaleza é quem mais me preocupa. Apesar de que os nordestinos têm me preocupado bastante, né? Essa briga contra o rebaixamento, pelo menos eu acho que só vai cair né? Dos nordestinos, infelizmente, eu acho que vai cair. Tô torcendo para que seja o Vasco, para que os três se salvem. Né? Torço sempre para um Nordeste mais fortalecido, mas eu acho muito difícil que escapem, né? E muito por essa sequência aí que eu falei, são times que não transmitem confiança. Às vezes, jogos que poderiam vencer, né, eles acabam tropeçando. Então, eu acho que desses três aí, quem apresenta até algo que possa trazer mais confiança ao torcedor é o Sport. Mas eu acho que o Fortaleza não vai ser uma equipe que vai conseguir escapar, não. Eu tenho mais preocupações com a equipe do Fortaleza. Certo? Então, triste em ter que falar isso aí, mas estou torcendo aí para que todos se recuperem, todos terminem até o campeonato sem sustos. Tem a possibilidade disso também. Então, força Nordeste, vamos embora. E vou encerrar aqui o vídeo agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui no canal, tá? Grande abraço, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Amanhã tem Alagoas em Foco aqui no nosso canal, tá? E pré-jogo também da equipe do CSA na sexta. Grande abraço para vocês, valeu. E uma boa tarde aí. Valeu, galera. Boa quarta pra vocês.